Bom, queria saber daqui quem tem tesão por algo ou por alguém. Bom, ainda bem, né? Algumas pessoas têm. Mas eu queria saber quem tem um real tesão pelas coisas, pelo corpo, pela materialidade dos objetos. Não? Não. Ok. Bom, hoje eu queria falar para vocês de uma galera que tem esse tesão pelas coisas. Tem bastante desejo em fazer e, enfim, tem um super prazer em desenvolver as coisas, né, durante o processo. Então eu vou falar hoje do movimento maker e a sua relação com a sexualidade e com a própria vida. Se a gente for pensar, a sexualidade, ela é uma reprodução, é o que dá a continuidade para a própria vida. Ops. E, bom, pensando nisso, esse processo de fazer nada mais é do que a gente sexualizando com esses objetos e fazendo eles se reproduzirem, fazerem com que eles aconteçam. Quase uma reprodutibilidade da própria vida. Se a gente for pensar aqui no Brasil, o movimento maker ele ainda é bastante inicial. Apesar disso, a gente tem no sangue, nas nossas veias, né, todo brasileiro tem essa cultura da gambiarra. E que, enfim, é exatamente fazer muito com muito pouco, com tudo que a gente tem disponível e diante de todas as adversidades. É dar um jeito e fazer. E aí, né, esse fazer, ele sempre está implicado em muita responsabilidade. Afinal, o homem, ele é próprio, ele que tem as condições materiais para produzir as coisas, né, produzir o seu próprio cotidiano. E aí, se essa produção ela for feita com mais prazer, isso pode ser muito mais interessante para a nossa vida. Esse prazer dessa troca de implicar o nosso corpo no objeto é muito interessante. E a partir desse fazer, com esse prazer, é que a gente consegue desautomatizar o nosso cotidiano. Se a gente for pensar, o nosso cotidiano ele está meio em crise. Enfim, a gente basicamente trabalha, e trabalha para conseguir dinheiro. Esse dinheiro a gente usa para consumir as coisas. E geralmente consumir as coisas ou pagar contas, né? E geralmente todas essas coisas que a gente consome foram pensadas e projetadas por outras pessoas, não pela gente. Então, a nossa necessidade, ou, enfim, essas necessidades criadas, ou elas são criadas ou elas não são realmente alcançadas. E aí, como que a gente quebra esse ciclo, né, esse ciclo vicioso? Bom, isso esse cotidiano, né, produtivista que a gente tem, essa noia de sempre estar, né, produzindo coisas o tempo todo. Se a gente for pensar, produzir as coisas com responsabilidade é um processo que demanda tempo, demanda consciência dos processos, entender as origens das coisas, entender como tudo é feito. E aí, esse tempo é um tempo que geralmente a gente não tem para se dedicar, porque a gente está nesse cotidiano, trabalhando e tendo que dar conta da própria vida. E aí eu costumo dizer que o movimento maker ele é um movimento materialista. Eu costumo chamar de ativismo materialista. Afinal, os meios de produção, ao invés de estarem na mão de algumas pessoas, eles agora são domésticos. E a gente consegue produzir dentro das próprias casas. Além disso, quando a gente pensa em hardware, né, a gente, enfim, se coloca nesses objetos e é um processo bastante interessante. Bom, então eu vou contar um pouco para vocês como que eu cheguei nesse movimento maker. Quando eu era criança, eu era muito desastrada, porque, na real, eu sou quase cega. Eu enxergo muito, muito, muito mal. Então, eu estava sempre caindo, principalmente quando tinha porta de vidro, eu sempre dava com a cara. E aí, por não enxergar muito bem as coisas, eu acabava sempre destruindo quase tudo. Quando eu tentava ligar ou fazer alguma coisa, eu geralmente estragava esses objetos. E aí, bom, meus pais, eles sempre, bom, agora que você estragou, você tem que dar um jeito de, enfim, arrumar essas coisas. Foi aí que esse ato, né, de ressignificar as coisas, de consertar,
virou praticamente um estilo de vida. E meio que é assim que eu vivo até hoje, porque, afinal, os objetos eles não precisam ter um fim quando eles quebram. A gente pode ressignificar isso. Entender que esses objetos eles podem ter essa circularidade, né? Que nem sempre esse fim é quando eles não funcionam mais. A gente pode realmente hackear, ressignificar. E aí, hoje em dia, enfim, já faz um tempo eu descobri esse conceito que na cultura japonesa se chama kintsugi, que é exatamente como que a gente conserta, repara as coisas quebradas e ressignifica esses objetos. Lógico que nessa técnica eles usam tipo cola de ouro. Eu não fazia isso, mas de qualquer forma, eu estava sempre fazendo, né, ressignificando e reparando esses objetos que eu estava quebrando. Principalmente quando eram coisas eletrônicas, eu dava um jeito de entender como aqueles componentes eles atuavam dentro dos objetos para conseguir simplesmente consertar. Outra coisa que me levou para esse movimento foi essa questão da autonomicidade. Como que a gente cria autonomia para desenvolver, para pensar, para ressignificar e criar as coisas. Bom, eu fiz, na verdade, antes de me formar, eu passei por 5 cursos diferentes. Enfim, dá para perceber que eu sou realmente uma pessoa bem perdida. Mas, mas se perder é importante também para se encontrar. De qualquer forma, enfim, até eu encontrar um curso que pudesse, enfim, dar conta de algumas coisas que eu achava interessante, eu andei bastante. E aí, na verdade, eu finalizei o único curso que era possível, de fato, eu finalizar, que era um curso que me ensinava a coisa mais básica para a nossa vida, que é o desenvolvimento de projetos. Afinal, se a gente for pensar, a vida é um grande projeto que a gente pode particionar em projetos menores. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu posso projetar essa viagem, fazer o roteiro, saber exatamente quando e onde que eu vou passar. Se eu vou fazer uma faxina, eu posso programar ela para que ela seja, enfim, muito mais rápida. Assim como se eu quiser fazer uma faculdade, terminar, isso também faz parte de um projeto de vida. Então, essa metodologia de desenvolvimento de projeto foi a coisa mais importante que eu aprendi na faculdade. E aí, diante disso, né, sabendo desenvolver projetos em qualquer escala, não interessa se ela é uma nanocage de DNA, ou seja, trabalhar em escalas nanométricas, como também na escala urbana e desenvolver um projeto de planejamento urbano. Não interessa qual a escala, eu conseguiria desenvolver esses projetos. E foi isso que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo me ensinou de mais importante. Se a gente for pensar, projetar é criar, é produzir, é dar sentido às coisas. E como que a gente passa a produzir, a criar coisas que realmente façam sentido? Não só para a gente, mas também para a sociedade que a gente vive. E também sem detonar o meio ambiente. E aí, se for pensar, essa diferença entre o movimento maker e o movimento hacker, por exemplo, os hackers eles geralmente dão conta de saber como os sistemas e as coisas funcionam na sua profundidade para conseguir ressignificar, desfuncionalizar, fazer alguma outra coisa com aquilo. Se a gente for pensar, o hacker ele age no que sai dado. Diferente do maker, que ele produz e cria coisas diferentes sempre. Ele realmente coloca as coisas no mundo, o seu desejo. E aí ele age no que não está dado. E aí eu gosto muito dessa frase do Carl André, se a gente for pensar, a arte é uma dessas coisas que, enfim, não está dada e que a gente cria. Então, o homem, ele, enfim, escala a montanha porque ela está lá. A gente faz arte porque ela não está lá. E eu acho que é isso, como que a gente cria novos sentidos e significados para a nossa própria existência. E aí, a partir dessa autonomia, de como a gente sabe buscar o conhecimento, isso é uma das coisas mais importantes, porque para desenvolver esses projetos em diferentes áreas, eu preciso saber, enfim, como buscar esse conhecimento. Então, esse desenvolvimento de vida orientado a esses projetos, ele acaba fazendo muito sentido, principalmente quando a gente fala de educação. E aí entender que nesses processos, errar também é bastante importante, né? Entender que, enfim, as coisas elas não são problemas, mas sim coisas a serem resolvidas, né? Desafios, como, por exemplo, eu estou aqui na frente de vocês falando. Para mim, isso é um grande desafio.
posso estar errando muito, mas é assim que a gente acaba aprendendo. E poder falhar também é uma coisa importante nesse processo. E aí, o terceiro ponto que também me fez encontrar esse movimento maker, enfim, essa coisa de se colocar com o corpo, né, de ir para a materialidade das coisas. Afinal, a única coisa que a gente tem, de fato, que a gente possui nessa vida é o nosso corpo. E essa fisicalidade é bastante importante. E se colocar na matéria é muito importante para também entender a origem das coisas, é respeitar o processo, é também criar relações afetivas com tudo que está sendo desenvolvido. E aí, esse desenvolvimento, esse processo, ele acaba sendo muito mais importante do que o objeto final. Então, esse processo que tem bastante prazer, né, que ele é gostoso porque a gente quer desenvolver, é uma coisa que vem de um desejo anterior, ele cria esse fetiche do processo, muito mais do que o fetiche da mercadoria final em si. Essa experiência, ela é muito mais importante. E aí, se a gente for pensar esse sex appeal do processo, né, e também dos objetos, essa doação que a gente faz, ele também é uma coisa que, enfim, traz para frente do movimento maker. A gente entende que o nosso corpo, que essa coisa que a gente possui, é um corpo político. E é exatamente a partir dessa consciência de como a gente produz as coisas, é que faz com que a política encontre a sexualidade. E essas coisas, elas acabam se permeando. Se a gente for pensar a desconstrução do cotidiano, esse cotidiano automatizado, que a gente tem que dar conta, enfim, das coisas básicas, sem a gente conseguir entender os processos, enfim, a fundo, ele também faz com que a gente perca um pouco a crítica. E quando a gente fala do movimento maker, que é um movimento político, né, que faz repensar as nossas formas de consumir, de produzir, de consumir, de aprender, inclusive se relacionar com as coisas. Afinal, quando a gente faz algo, a gente passa a dar muito mais importância àquilo, né, diferente de quando a gente compra. Esse fazer crítico, ele é bastante importante. É entender que as tecnologias, não interessa se elas são digitais, químicas, analógicas, biológicas, elas são ferramentas que devem ser apropriadas e disseminadas e democratizadas. Mas, ok, como fazer parte desse movimento e de tudo isso? Em São Paulo, como vocês viram, tem a maior rede de laboratórios de fabricação digital públicas do mundo. É a única experiência de trazer todas essas questões do movimento maker como uma política pública. É aí que o cidadão ele encontra todas essas tecnologias democratizadas e consegue, sim, mudar o seu cotidiano, mudar a sua forma de vida. E essa mudança, ela é muito importante, porque esse potencial que o movimento maker traz é o que realmente vai trazer mudanças efetivas. E essas mudanças, elas não ocorrem sozinhas, não é apenas eu produzindo sozinha, né, o famoso do it yourself, mas o do it together, como que a gente pode aprender e colaborar. Afinal, quando a gente faz sozinho, a gente vai mais rápido, mas quando a gente faz junto, a gente vai muito mais longe. Então, por isso que eu gosto de dizer que o kefir é uma metáfora biosemiótica para tempos de crise. Alguém sabe o que é kefir aqui? Não? 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 Sim? Então, ok. Por que eu gosto tanto do kefir e eu piro nessas bolinhas? Porque o kefir ele é uma simbiogênese absolutamente incrível, com mais de 25 micro-organismos de espécies diferentes, então desde reino moneiro, então tem bactérias, tem leveduras e tem protozoários, então a gente tem 3 reinos, inclusive, né? Isso, enfim, os últimos papers já disseram. Esses micro-organismos, eles convivem muito bem. Se uma dessas espécies sair, puxa, acabou, já era. Não tem mais reprodução. Enfim, o kefir passa a não existir. Isso mostra o quanto que a gente tem a aprender com esses micro-organismos, que, na verdade, a coevolução ela faz muito mais sentido que a competição. E daí, se a gente for pensar o que seria zerar na vida, digamos, as pessoas dizem que é fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas, de fato, eu pergunto para vocês,
O que vocês querem deixar no mundo? O que vocês querem colocar e criar nele? Eu acho que assim, a partir de qual o seu desejo real, o que realmente te dá tesão, a gente vai conseguir entender esses processos e buscar mais prazer na nossa vida. Obrigada.